A paz de Jesus, meu querido, nós estamos aqui reunidos mais uma vez para a formação da Missão ID e eu quero convidar você a rezar comigo uma Ave Maria pedindo a intercessão de Nossa Senhora para que essa formação, não só essa, como todas as formações ao qual nós nos colocarmos assim em oração para escutar, que ela seja algo que nos aproxime de Deus, que nos leve à conversão, que faça sentido para a nossa vida, nos faça pessoas melhores. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Meu querido e minha querida, o tema da nossa formação de hoje é Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E para isso eu quero ler o versículo que está no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A pessoa de Jesus é o fundamento da nossa fé. Amém? Por isso que nós vamos falar de Jesus e a partir mesmo do seu nome. Esse Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Essa é a verdade essencial da nossa salvação. Somente um Deus, homem, poderia reconciliar a humanidade com Deus. Isso nós vemos na Bíblia, na carta de Timóteo, nós lemos o Novo Catecismo. E a encarnação, então, significa Deus que se faz carne, que assume plenamente a nossa natureza humana, sem perder a sua natureza divina. Foi o que nós lemos aqui no Evangelho de João. E meu querido, minha querida, eu quero falar de Jesus a partir do seu nome. Vamos começar com uma simples palavra, mas uma palavra poderosa, Jesus. Em hebraico, a palavra Jesus significa Deus salva. Olha que forte, quando o anjo anuncia a Maria que ela ficaria grávida do Espírito Santo, o anjo anunciou: você dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, gente. Eu fico imaginando Jesus quando ele andava pelas ruas, ele carregava sobre si uma consciência profunda do seu nome. O seu nome dava o quê? Era a sua identidade e a sua missão. Ele andava pelas ruas de Jerusalém, curando, libertando, curando, com essa consciência de que ele era Deus e que veio para salvar o homem dos seus pecados. Eu faço uma reflexão. Por exemplo, quando os nossos pais escolheram o nosso nome, muitas vezes escolheram de forma aleatória, porque eu vi uma garotinha que se chamava Vanessa, por exemplo, eu achei ela tão bonitinha, e aí quando eu fiquei sabendo que estava grávida, coloquei o nome de Vanessa. Meu nome até significa assim, gênero de lindas borboletas, não tem nada, né? A história nem foi essa, assim, que minha mãe viu alguém, mas estou dando um exemplo. Quando eu fui, por exemplo, quando eu ganhei o Mateus, foi tão forte o nascimento do Mateus na minha vida, que antes dele nascer, eu já tinha escolhido o nome, que significa presente de Deus. Mas muitas pessoas contam, meu pai escolheu meu nome porque era um nome de jogador de futebol na época, não é? Porque porque eu achei bonito o nome, às vezes nem sabe, nem é tanto pelo significado. Mas na cultura judaica, não. O nome significa muito. E o nome de Jesus foi escolhido, veio da boca do próprio anjo. Ou seja, não era o anjo que determinou o nome, né, de Jesus. Ele anunciava o quê? Algo que já existia, pré-existia em Deus. Que ele se encarnaria e esse nome seria o nome Jesus. Deus salva. Amém? Então, o nome de Jesus significa que o próprio nome de Deus está presente na pessoa do seu Filho. Antes, o nome de Deus era invocado uma vez ao ano. E agora, com o nome Jesus andando, se expressando enquanto pessoa também humana, olha que coisa forte, gente. O nome que podia ser invocado só uma vez por ano,
agora ele pode ser invocado por todos nós, por homens de todos os tempos, do passado, do presente e do futuro. Amém? E a palavra fala em Atos 4:12, que não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Essa foi a pregação de Pedro, quando ele pregou ali diante do Sinédrio. Ele concluiu a sua pregação dizendo isso. Então, no nome de Jesus há salvação, no nome de Jesus há poder. E Jesus, ele carrega na sua pessoa as suas duas naturezas inseparáveis. Gente, isso é fantástico. A natureza divina e a natureza humana unidas na única pessoa do Filho de Deus, sem se confundir e sem se dividir, né? O Juninho Chiqueté, nas pregações anteriores, falava sobre isso. É uma comunhão íntima das três pessoas, mas ao mesmo tempo em que elas estão intimamente unidas, não existe confusão e não existe divisão. Olha que forte. Jesus é Deus sem deixar de ser homem. E é homem sem deixar de ser Deus. Eu quero repetir, muito forte. Jesus é Deus sem deixar de ser homem e é homem sem deixar de ser Deus. E aí eu quero fazer um parênteses aqui até sobre o sentido do Natal. Parece que é um parênteses mesmo, né? E eu fiquei refletindo sobre isso. Não sei você, mas eu muitas vezes me pego assim, puxa, esse Natal meu tem que ser diferente. Natal não pode ser só presentear as pessoas. Se você até perguntar para as pessoas o que é o Natal, as pessoas falam, é o aniversário de Jesus, é o nascimento de Jesus. Gente, não é só isso. Olha o sentido poderoso do Natal. O Natal é a nossa salvação, que nasceu no seio da Virgem Maria, que se fez homem. Então, o Natal não é simplesmente uma data qualquer, não é o aniversário de Jesus, não é o ano que vem, 2025, nós vamos celebrar nesse ano 2025 anos do nascimento de Jesus. Não, são 2025 anos de misericórdia, 2025 anos de poder, 2025 anos onde Deus ousou nascer como homem e carregar em si tudo que significa ser homem, né? Carregar essa natureza. Amém? Então, quero continuar aqui falando. Jesus, ele preexistia antes da criação. Ele não teve origem. Ele é a origem de todas as coisas. Antes que todas as coisas existissem, ele já existia eternamente, em plena comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. Então, mesmo se fazendo homem, não deixou de ser Deus. Não é que Jesus é metade homem e metade Deus. Ele é totalmente homem e totalmente Deus. Vanessa, explica melhor isso. É difícil explicar isso. É a nossa fé. Nós cremos e mais nós sabemos. Sabemos pela ação do Espírito Santo. Vou falar um pouquinho agora sobre Jesus, verdadeiro homem. Jesus, ele experimentou a nossa vida humana em sua totalidade. Ele nasceu, ele cresceu, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu cansaço, ele se alegrou, ele chorou, ele se sentiu triste e ele sofreu a morte. A sua humanidade, ela não foi aparente, não. Ela foi real, ela foi completa. Corpo, alma e vontade humana existiam em Jesus. Eu ainda vou ler em um outro momento uma parte do Novo Catecismo onde fala isso, né? Que é dessa vontade humana de Jesus, que ela se completava com a vontade divina. Então, mesmo em alguns momentos de conflito, Jesus, em sua pessoa, ele conseguiu unir a sua vontade com a vontade de Deus. Gente, isso é fantástico. E é olhando para Jesus que nós podemos fazer como ele fez.
submeter a nossa vontade humana, que é imperfeita, com a vontade perfeita de Deus, o imperfeito com o perfeito. Jesus conseguiu unir isso em sua natureza, em sua pessoa. E é isso que nós queremos aprender e confiar que podemos fazer. E é assim que nós vamos operar prodígios e milagres, e vamos fazer obras maiores do que Jesus fez. Porque podemos fazer coisas no nome de Jesus, confiando nesse nome que é poderoso. Amém? Queria falar um pouquinho sobre a obediência. O Novo Catecismo fala assim, que Jesus viveu em obediência ao Pai, mostrando a perfeita união da vontade humana com a vontade divina. Mas antes disso, gente, eu queria trazer um pouquinho da palavra de Deus, onde em Lucas 2:51, quando eles foram para Jerusalém, Jesus completou 12 anos, eles foram para Jerusalém, e no meio do caminho, Jesus meio que, aos olhos dos pais, né, pode ter parecido que ele se perdeu, mas na verdade ele foi para o templo. E lá ele conversava com os doutores da lei. E quando Maria encontrou, falava, olha, seu pai e eu estávamos aflitos. Não é? Vocês conhecem essa palavra? E Jesus fala, mas vocês sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? E a palavra fala em Lucas 2:51 que Jesus desceu, voltou com seus pais e lhes era submisso. Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração. E Jesus crescia em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Meus queridos, Jesus aprendeu a obediência enquanto homem no seio da família de Nazaré. Então a importância da família, a importância da obediência, da gente aprender, a gente tem que criar pessoas autônomas, temos que ser pessoas autônomas, sim, independentes, né, que não dependamos das pessoas para fazer as coisas, mas a obediência, a submissão nesse sentido, ela é poderosíssima. Uma coisa não exclui a outra. O fato de Jesus ser submisso aos seus pais fez com que ele crescesse em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Então olha aqui que essa palavra é maravilhosa, que mostra que não há conflito entre autoridade e submissão. Nós podemos aprender muito com Jesus. E aí eu quero falar um pouquinho sobre os contrastes. Gente, e é isso. É um mistério maravilhoso, é algo desvelado para nós, que nos extasia, que nos confunde, que escapa a nossa mente humana. Essas maravilhas do Senhor Jesus, esse Senhor maravilhoso que nos encanta. É Ele que nos encanta. E é isso que nos faz caminhar. E é isso que essa formação quer proporcionar a você. Que você volte o seu olhar para Jesus, que você beba da palavra de Deus, que você beba das formações. E aí eu vou falar também algo no final, vou deixar para o final isso aqui, das formações, a importância da formação. Quero falar um pouquinho sobre os contrastes do Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então, Jesus, ele era o eterno, que não existe princípio e fim, e ele entrou no tempo. Olha só, alguém que é eterno. Gente, todos nós queremos ser eternos, amém? Se você perguntar para alguém, o homem moderno hoje, a gente vê isso, a busca pela beleza, a busca pelo eterno rejuvenescimento. O homem quer ser eterno. Por mais que a gente fala, eu creio que estarei em Deus depois que eu passar dessa vida para outra, pela graça e pela misericórdia de Deus, não pelos meus méritos, pelos méritos de Jesus. Nós queremos ser eternos. E aquele que era eterno já, que coexistia no amor maravilhoso da Trindade, ele entra no tempo. O infinito se torna finito, se torna limitado num tempo, num espaço. Jesus, quando ele estava em Jerusalém, ele não podia estar em outro lugar. Aquele que era o Senhor de todas as coisas se faz servo, se coloca como servo dos homens, servo de Deus, servo dos homens. Lava ali, nós vemos em João 13, Jesus lavando os pés dos discípulos, se colocando numa condição de humilde, de servo. Aquele que era entronizado acima dos querubins.
entronizado acima dos anjos, foi desprezado pelos homens. Aquele que era adorado pelos anjos se fez maldição por nós. Aquele que era bendito eternamente foi transpassado na cruz pelas nossas iniquidades. Aquele que o céu não podia conter se esvaziou e se humilhou, nascendo numa família pobre, numa cidade pobre, num berço pobre, sem ter onde reclinar a sua cabeça. Aquele que jamais pecou, experimentou a cruz, o pecado da humanidade na cruz, porque a palavra fala que ele carregou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados. Jesus sofreu cansaço, fome, sede, foi preso, açoitado, pregado na cruz, onde ele morreu, ele experimentou a morte. Então, como homem, Jesus ele se identificou com a gente e morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Amém? Esse é o grande milagre de Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Falar um pouquinho agora de Jesus como verdadeiramente Deus. Jesus, ele é o Filho eterno de Deus, consubstancial ao Pai, possuindo a mesma natureza divina. Ele é o Criador e é ele quem cria e que sustenta o universo com o poder da sua palavra. Ele se fez homem para salvar a humanidade. A divindade de Jesus garante a eficácia da redenção e a mediação entre Deus e os homens. Amém? Falar agora um pouquinho sobre a união das duas naturezas na pessoa de Jesus. Não sei se você sabia, mas essa união tem um nome. A pericorese é a união, é o que há entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo, essa união. E na teologia católica, essa união é chamada de união hipostática, na nossa teologia. É a forma como Deus e a humanidade estão unidas em Jesus Cristo. Então, em Jesus, veja bem, quando Jesus ele assume a natureza humana, é um milagre, gente, porque é a humanidade inteira que pode ser unida com Deus. É isso que essa união da natureza humana e divina de Jesus quer dizer para nós. A humanidade ela pode ter acesso a Deus por essa união que acontece milagrosamente na pessoa de Jesus. Então, em Jesus, mais uma vez, existem duas naturezas, a humana e a divina. E olha que forte, gente. Entre Deus e os homens existe um abismo intransponível. Um abismo intransponível. Deus e os homens. Mas com Jesus, esse espaço, essa distância intransponível, ela é rompida. Ela é... Eu não consigo encontrar uma outra palavra. O Daniel, você está aqui comigo, você pode me ajudando. Essa distância, ela se desfaz. Ela se desfaz. Essa distância, ela surgiu com o pecado original. E ela somente foi aumentando. É o que nós sentimos quando nós pecamos. Deus, ele está sempre conosco, mas quando nós pecamos, nós nos sentimos distante de Deus. Nós nos comportamos como um filho pródigo que vai, gasta todos os bens, mas o Pai é aquele que está sempre esperando. Ele está sempre esperando. Então, essa distância entre o Criador e a criatura faz parte da natureza das coisas. Então, gente, não é sozinho, o homem não consegue chegar a Deus. Amém? Sozinhos não conseguimos chegar a Deus. Por mais que a gente faça os maiores esforços do mundo, não tem como. Mas existe uma via, e essa via tem o nome: Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém? E eu arrisco a dizer, tem um nome, esse nome é Jesus. E eu arrisco a dizer, é a misericórdia. É a misericórdia que veio em nosso favor. Então, Deus, para romper esse abismo muito grande que havia entre Deus e os homens,
ele escolhe não vir de uma maneira fantástica. E eu quero colocar mais um acento nisso, gente, a simplicidade do nosso Deus. Como nós temos que aprender com a simplicidade do nosso Deus. Ele se encarna no seio de uma mulher, da Virgem Maria. Uma das pessoas da Santíssima Trindade, o Filho de Deus, se fez homem, de tal forma que em Jesus Cristo a humanidade e a divindade estão unidas numa espécie de casamento. Olha que forte, gente. Quando em Gênesis fala que o homem deixará o seu pai e sua mãe, ele se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Então, nós podemos dizer que em Jesus acontece esse casamento entre a humanidade e a divindade. Em Jesus é como a humanidade e a divindade, eles se tornam uma só carne. Então, eu posso dizer que Jesus não é o esposo nesse casamento, ele é o próprio casamento. Ele é o casamento não só na sua natureza, mas em Jesus ocorre o casamento entre Deus e o homem. Amém? Nós que estávamos infinitamente separados de Deus, em Jesus agora podemos nos unir, podemos unir a Deus. Mas não de modo que a humanidade desapareça. Isso é maravilhoso. Estar mergulhado em Deus significa ainda sermos homens, sermos mulheres. Isso é um milagre que acontece em Jesus e que acontece conosco também. Então, olhar para Jesus é olhar para a nossa história. Olhar para Jesus é enxergar as infinitas possibilidades de existir em Deus. Amém? E de crescer em Deus. Nessa união não há mistura das naturezas, não há diminuição de nenhuma dessas naturezas, diz o Novo Catecismo, mas faz de Jesus a única pessoa divina que age com as suas duas vontades e operações, divina e humana, cooperando para a nossa salvação. Então, essa encarnação, essa coexistência dessas duas naturezas em Jesus tem um objetivo, é a sua salvação, é a minha salvação. É a salvação, é Deus que não quer que nenhum homem se perca. Amém? Como diz lá no Evangelho de São João. E o Verbo feito carne quis humanamente, em obediência ao Pai, tudo... isso aqui que eu queria ler para vocês, gente. Eu peguei o texto na íntegra e vou finalizar com esse texto, já falando sobre nós, missão ide. O Verbo feito carne quis humanamente, em obediência ao Pai, tudo quanto decidiu divinamente com o Pai e o Espírito Santo para a nossa salvação. A vontade humana de Cristo segue a sua vontade divina, sem fazer resistência nem oposição em relação a ela, antes estando subordinada a essa vontade onipotente. Amém? Gente, é muito forte essa palavra. Depois eu não vou ler, mas depois volta e dá uma pausa, né? E escute novamente essa parte do Novo Catecismo. E agora, o que isso tem a ver com a nossa vocação enquanto membros da Missão Ide? A Missão Ide, qual é o nosso carisma? Amor, misericórdia e avivamento. E esse amor, essa misericórdia e esse avivamento nos leva a anunciar Jesus Cristo como o único Salvador do mundo. O único Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem que nos ama. Esse amor nos capacita, nos chama a viver no amor e na misericórdia como Ele. Então olhar para Jesus, gente, em primeiro lugar, é querer viver como Ele. É querer viver a vida de Jesus. Ele que é o Filho de Deus e nós, filhos adotivos, podemos viver a mesma vida, em abundância, em plenitude, em harmonia com o Pai. Sabe, acordar e não acordar de qualquer jeito. Eu vim para cá hoje pensando nisso, quando o Juninho fala, Jesus na pasta de dente, Jesus na chave do carro. Gente, como é ruim quando você começa o dia sem invocar o nome de Jesus. Sabe, que o nosso suspiro ao acordar seja, Jesus, se não der tempo para uma oração, como às vezes não dá tempo, igual fazer uma comparação, quando a gente não tem como tomar um banho, você lava o rosto. Então, quando de manhã você não tiver tempo para uma boa oração, para a sua oração pessoal, que você, junto com a sua primeira respiração consciente, seja a invocação do nome de Jesus, seja Jesus,
Vem comigo. Jesus, bom dia Espírito Santo, bom dia Jesus, fica comigo. Sabe, que você possa impactar a vida das pessoas, por onde você passar. Por quê? Porque você sabe que você tem uma missão. Assim como o nome de Jesus mostrava para ele a sua identidade e a sua missão. Você é missão ID, você é filho de Deus, então você apropria disso também. Eu quero levar o amor, a misericórdia e o avivamento, não somente quando eu estou pregando a palavra ou quando eu estou falando de alguém, não, mas é com o meu bom dia. Que o meu bom dia seja carregado de unção, que as minhas primeiras ações do dia sejam de bondade, sejam de amor, de misericórdia. A espiritualidade da missão ela é centrada na Eucaristia, vale a pena rever isso. Eucaristia, confissão, jejum e evangelização. Gente, ser missão ID, estar aqui em formação, estar em união com os irmãos, é viver um caminho que Deus escolheu para mim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas através das novas comunidades, do carisma de cada comunidade, é o caminho pelo qual as pessoas se identificam e são chamadas a viver a sua espiritualidade. Então, ser missão ID e viver a nossa espiritualidade é fazer esse caminho de aprofundar a nossa fé na pessoa de Jesus e testemunhar que Ele está vivo, gente. É para isso que nós estamos vivos. Eu, Vanessa, quero viver os anos que Deus me conceder aqui na Terra, podendo dizer que Jesus está vivo. E hoje eu falei com Ele. Eu me lembro que eu tinha uma camisa na faculdade e eu ia com essa camiseta, né? Jesus está vivo, hoje eu falei com Ele. E Jesus Cristo, impossível conhecê-lo e não amá-lo e não segui-lo. Que a nossa existência seja para testemunhar que Jesus, Ele está vivo. Amém? Amém. E que nós possamos confessar como o apóstolo Paulo, o Filho de Deus, Ele que me amou primeiro e se entregou por mim. Então, viver a nossa espiritualidade, estar em harmonia com Jesus, é ser conhecido dEle, se sentir amado por Ele, saber que Ele amou a todos e a cada um. Gente, quando Deus, às vezes a gente consegue amar um ou outro, não é? A gente consegue fazer o bem a um e a outro. Jesus não. Ele consegue fazer a todos e ao mesmo tempo a cada um. Ele fez isso durante a sua vida, antes da encarnação. Durante toda a sua vida encarnada, Ele se entregou e nos amou em todos os momentos, na sua agonia, na sua paixão e na sua entrega na cruz. Amém? Então, que olhar para Jesus crucificado seja a nossa apropriação de que alguém me amou até a sua última gota de sangue. Amém? Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine e nós estaremos juntos na próxima formação. Amém?